Amém? Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas. Lucas 8. Você crê que Deus vai falar mais conosco essa noite? Deus vai falar mais, porque Deus tem falado. Por esses dias, Deus tem falado comigo. Deus tem falado muito comigo. Nós, segunda-feira, foi no monte e Deus falou muito comigo. E às vezes eu tô lá no meu trabalho e às vezes aqui no pão, com aquela bota pesando no pé, e às vezes desanimado, e eu olho pro lado e tem um passarinho cantando e eu sinto que Deus está falando. Sabe, às vezes uma situação que acontece e Deus está falando, porque Deus está falando conosco a todo momento. Eu quero chegar lá em dezembro desse ano e eu quero olhar para trás e eu quero falar assim: foi o ano que Deus mais falou. Só que não só falou, como eu ouvi a voz de Deus. Porque só Deus falar não adianta. Eu e você estamos ouvindo a voz de Deus. Sabe, e eu quero chegar lá em dezembro e eu quero olhar para trás e eu quero falar: foi o ano que eu mais ouvi a voz de Deus. Sabe, porque esses dias Deus tem falado e Deus... Sabe, porque muitas das vezes a gente fica falando que Deus não tem falado com a gente, que Deus não está falando, mas Deus está falando a todo momento, sabe? E muitas das vezes é só a mesma coisa que Deus está falando e a gente não entende o que Deus está falando. A Bíblia vai dizer que quem tem ouvidos ouça aquilo que Deus está dizendo, sabe? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a grande questão não é se Deus está falando, é se nós estamos ouvindo o que Deus está falando. Sabe, então nessa noite que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Lucas 8, 43 vai dizer o seguinte: nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Sabe, o tema que Deus colocou no meu coração é vencendo gigantes. Porque quando eu olho para esse contexto, para essa mulher ela está há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, como a gente acabou de ler, como a Bíblia acabou de relatar isso. Há 12 anos sofrendo e eu ministrando, o Espírito Santo ministrando no meu coração lá em casa. Essa mulher, ela estava vencendo um gigante da vida dela, porque esse problema era um gigante na vida dela. Sabe, e eu fiquei pensando, essa mulher há 12 anos, ela está sofrendo com esse problema e ela vai para tentar dormir e ela não tem uma perspectiva de acordar no outro dia, porque ela sabe que aquele problema não vai se resolver, porque a Bíblia vai dizer que ela gastou tanto, ela foi procurar a cura em pessoas, em médicos, e ela não achou a cura dela. E eu fico pensando como estava a mente dessa mulher. Como estava a cabeça dessa mulher. Ela vai para a cama para tentar dormir e ela não quer mais acordar, porque ela não sabe o que vai ser amanhã. A única coisa que ela sabe é que ela vai acordar com aquele problema. A única coisa que ela sabe é que amanhã, na hora que ela acordar, aquela hemorragia vai estar no corpo dela ainda, porque não tem mais solução. Ela já fez tudo que tinha
para fazer, ela já fez, agora não tem mais nada a fazer. Sabe, e muitas das vezes nós somos assim. Quantas das vezes a gente está enfrentando gigante, porque gigante não é só o que Davi derrubou, não. Muitas das vezes nós estamos derrubando um gigante hoje, porque gigante você pode dar nome para ele. Sabe, o gigante dessa mulher chamava hemorragia, que não tinha cura, já tinha procurado cura em tantos lugares e ela não sabia mais o que fazer. E muitas das vezes a gente vai para a cama para ao menos tentar dormir e a gente não consegue, porque o problema vai para a cama com a gente e a gente não sabe resolver. Sabe quantas das vezes eu fui para a cama para tentar dormir e o problema foi junto comigo e eu rolava para um lado, rolava para o outro, porque eu não sabia o que seria amanhã, porque a única certeza que eu tinha é que eu ia acordar e o problema estaria ali para me resolver. Sabe, porque muitas das vezes quando nós estamos enfrentando um problema na nossa vida, a única certeza é essa. É que de madrugada, quando a gente está dormindo, a gente não pode fazer nada. É que a gente tem que acordar para enfrentar esse problema. E eu fico imaginando essa mulher, não é 12 dias, é 12 anos passando por isso. 12 anos a mesma coisa. Sem nenhuma perspectiva de sair andando, de procurar algo para fazer, porque a única coisa que ela pensava era no problema. Sabe, e o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, porque muitas das vezes a gente olha para essa passagem e a gente vê essa mulher, sabe, sofrendo 12 anos e a gente começa a pensar, mas por que ela não procurou Jesus antes? E muitas das vezes tem muitas pessoas que criticam essa mulher por ela não ter procurado Jesus e ter gastado o seu dinheiro tudo. Mas muitas das vezes, parando para pensar na vida dela e na nossa, a gente faz até pior, porque ela ainda não conhecia Jesus, a gente ainda conhece. A gente sabe onde Jesus está. E diante de um problema, o que a gente faz? A gente não chega até Jesus. Sabe, quando essa mulher, ela vê Jesus passando, a oportunidade de tocar em Jesus, a Bíblia vai dizer que ela vai lá e toca, mesmo a multidão apertando, todo mundo encostando em Jesus, ela vai lá e toca. Aí, sabe, ela priorizou aquilo. Ela viu que estava difícil chegar até Jesus, porque a Bíblia, você não vai ver a Bíblia dizendo que Jesus foi até essa mulher. Essa mulher foi até Jesus. No momento que ela teve a oportunidade de conhecer Jesus, ela foi até Jesus e tocou. Porque a grande questão, e eu falo isso sempre quando eu ministro, é que a certeza que nós temos é que o dia mau ele chega. Sabe que a gente vai enfrentar um problema, mas a pergunta não é se o problema vai vir, é o que eu vou fazer diante desse dia mau. É o que eu vou fazer diante desse problema. Essa mulher, diante desse problema, há 12 anos, não tinha mais recurso, sabe? Mas no momento que ela teve a oportunidade, ela fez algo. A pergunta de Deus para nós nessa noite é: o que nós estamos fazendo diante do problema? Sabe, porque se você está enfrentando um problema, ninguém pode resolver por você. Você que tem que enfrentar ele. Não adianta você correr, não adianta você esconder, não adianta você correr para o quarto e fechar a porta, porque o problema vai continuar da mesma forma. Não adianta você, sabe, se escandalizar que não vai adiantar em nada, o problema vai continuar da mesma forma. A grande questão é o que você vai fazer diante desse problema. Essa mulher, ela teve uma atitude, ela priorizou ir até Jesus. Porque, sabe, diante de um problema, diante de um gigante, tudo que nós temos que fazer é priorizar a vontade de Deus. Sabe, quando eu olho para a vida de Jonas, ele ele recebe a palavra de Deus, Jonas escolhe a não ir, todo mundo sabe da história de Jonas. Era para ele ir para Nínive e ele escolheu ir para Tarsis, não queria a vontade de Deus. E quando Jonas ele está dentro do barco, no último andar do barco, a Bíblia vai dizer que o povo está passando por tempestade. Eles pegam Jonas e jogam Jonas para o lado de fora. O Espírito Santo ministrou no meu coração que a primeira coisa que Jonas enfrentou o gigante durante essa passagem foi a rejeição. Porque muitas das vezes, quando nós não estamos, sabe, no centro da vontade de Deus, a gente se depara com gigantes.
Jonas, ele está enfrentando esse gigante, o gigante da rejeição. Agora Jonas, sabe, o peixe engole Jonas. Depois de 3 dias, vocês sabem da história, mais um gigante que Jonas enfrenta, fora da vontade de Deus. Porque não priorizou a vontade de Deus, poderia ter evitado. Sabe, mas aí depois, se você for ler a história de Jonas, ele vai para Nínive, ele prega o arrependimento, Nínive se converte, sabe, o povo se arrepende. Depois que ele está na vontade de Deus, ninguém impede ele de chegar no seu destino, porque assim, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, não tem gigante que nos para, sabe? E eu não estou dizendo que se eu estiver na vontade de Deus, eu não vou ter gigante para enfrentar, pelo contrário, sabe? Quando a Bíblia vai dizer em Êxodo 6:2, vai dizer o seguinte: Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que conhecesse pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinha vivido como estrangeiro. Agora eu ouvi o gemido dos israelitas que estão sendo escravizados pelo egípcio. Lembrei da aliança que fiz com ele. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Deus chama Moisés para um particular e fala para Moisés isso tudo que eu acabei de ler. Sabe, Deus fala para Moisés, Deus coloca Moisés como líder. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele sai do Egito e ele vai no deserto, sabe? E quando ele chega diante do Mar Vermelho, o primeiro gigante, ele enfrenta o primeiro gigante. A primeira situação que Moisés enfrenta é um gigante, o Mar Vermelho. Moisés, ele olha para frente e ele vê o gigante, ele vê o Mar Vermelho, não tem como passar. Ele olha para trás e ele está vendo que o exército de Faraó está vindo. Não tem solução para Moisés, sabe, não tem o que fazer. Aí a pergunta é: o gigante está aí, o que Moisés vai fazer? A Bíblia vai dizer que Moisés, ele sobe numa pedra e ele pergunta para Deus, sabe, e Deus fala com Moisés. E é isso que eu quero que vocês entendam, que no momento que Deus fala com Moisés, Moisés ouve. Sabe, eu ministrando lá no quarto para mim, eu falei: se era tanto homem, se era tanta gente, por que Moisés não pensou em construir uma ponte? Porque era muita gente. Só que não era vontade de Deus. E talvez se Moisés estivesse tentando outro recurso, poderia ter morrido ou estar lá até hoje, tentando. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos priorizando a vontade de Deus na nossa vida, a gente anda em círculo. Quando nós não priorizamos, pode ser gigante, pode ser qualquer situação, mas se a minha e a sua prioridade não for a vontade de Deus, nós andamos em círculo. Moisés, ele ouve a voz de Deus, Deus fala e Moisés ouve. Essa é a questão. Por isso que eu estou dizendo que eu quero chegar lá em dezembro e eu quero falar: eu ouvi a voz de Deus, eu priorizei aquilo que Deus falou. Sabe, eu quero que eu vivo, falando o meu particular, eu quero que seja um ano onde Deus fala e onde eu ouço a voz de Deus. Porque ainda que eu enfrente gigantes, mas Deus vai me dar direção. Porque aí Moisés pergunta para Deus, Deus fala para Moisés, aí Moisés vai lá e estende o cajado sobre o mar e eles passam em terra seca. O exército de Faraó morre todo mundo. Sabe o que você está fazendo diante do dia mau? Se você estiver na vontade de Deus, você não está isento de passar por gigantes, porque Moisés estava no centro da vontade de Deus, mas há uma grande diferença. Sabe, porque o pastor costuma dizer que nós somos o único povo que entra na batalha sabendo a vitória. Sabe, sabendo que é a certeza a vitória.
Mas isso só se você estiver na vontade de Deus. Porque se você não estiver na vontade de Deus, você vai andar em círculo. Sabe, a nossa geração, quando eu olho para a vida de Moisés, para aquele povo, um povo que murmurava, reclamava, o povo ficou andando em círculo, que era para acontecer em 40 dias, aconteceu em 40 anos, porque o povo não obedecia a voz de Deus, não obedecia a vontade de Deus. Sabe, quando eu olho para a nossa geração, não é diferente. A nossa geração, ela ouve a voz de Deus, as pessoas estão a todo momento falando que quer Deus, que quer ouvir Deus falar, e Deus está falando. Mas o povo não ouve o que Deus está falando, porque a gente só quer ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Porque a gente só aceita Deus falar quando as coisas vai bem. Mas quando Deus fala, muda. Quando Deus fala, para. Quando Deus fala, não, a gente não aceita. A nossa geração não aceita ouvir não. O problema nosso é esse, é que a gente tem que aprender que há sim e há não. Sabe, se Deus está dizendo, ouça o que Deus está dizendo. Porque senão nós vamos andar em círculo. A gente vai ficar dando volta na nossa vida, e a nossa vida parece que não vai para frente, e a gente vai ficar dando volta. Quando eu olho para a vida de Elias, ele era um homem de Deus. Só que por um momento Elias, não sei o que acontece com Elias. Sabe, às vezes quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar: Elias, o que aconteceu? Você se perdeu? O que você estava pensando? Naquele momento que, sabe, alguns estudiosos vão dizer que Elias, ele tem um estado de depressão, e ele vai para a caverna. Sabe, talvez por um momento Elias se perdeu, porque ele era fraco, e Elias agora ele quer ir se esconder. Sabe, ele vai se esconder. Eu fico sem entender. Mas quando isso era um dia mau para Elias, isso era um gigante na vida de Elias. Mas quando Elias está lá dentro, Deus fala. O que Elias faz? Elias murmura? Elias questiona? Não, Elias só obedece à voz de Deus, porque essa é a diferença do povo de Deus. A diferença do povo de Deus com o povo é não ouvir, porque Deus fala com todo mundo a todo momento. A diferença nossa com alguns é que nós temos ouvido para ouvir o que Deus está falando. Sabe, e essa vai ser a diferença até Jesus voltar. Sabe, tem pessoas que a gente vê e está enfrentando problema, tem gigante, e a vida não muda, e a vida, sabe, a pessoa está rindo e a pessoa não muda aquele jeito. Você vai perguntar por quê? Sabe, porque mesmo enfrentando gigante, ele ouve a voz de Deus e ele sabe o que está passando, e ele sabe que tem alguém para ajudar. E quando você está passando por uma situação e Deus está falando e você não sabe ouvir, você não sabe de onde vem a resposta, sabe, a diferença é essa. Quando eu olho para a vida de Davi, porque não tem como falar de gigante e não falar de Davi. Só que Davi, ele derruba Golias, ele enfrenta Golias. Só que a grande questão é que Davi, para pensar na vida de Davi, quantos gigantes Davi já não tinha enfrentado na sua vida? Golias foi só mais um na vida de Davi. Davi, na hora que ninguém estava vendo, Davi enfrentou urso, Davi enfrentou leões. Sabe, porque a questão não é se você está na vontade de Deus ou não, sabe, é o que você vai fazer diante desse problema. Sabe, o que você vai fazer diante dessa dificuldade? Porque talvez a sua mente hoje está igual a mente dessa mulher que sofria há 12 anos, sabe? Talvez a sua mente é essa, que você vai para a cama para tentar dormir e o problema vai junto com você e você não sabe o que você vai fazer. Sabe, e a gente desanimar é normal, porque nós somos seres humanos, e diante de uma dificuldade é normal a gente desanimar. Mas o que nós vamos fazer depois disso? Sabe, a gente desanimar, Senhor, mas para onde você tem corrido? Sabe, diante do dia mau, ouça a voz de Deus.
ouça a voz de Deus, deixa Deus falar com você. Porque eu parei, eu analisei a nossa geração e é isso. A nossa geração pede tanto para ouvir a voz de Deus, e quando Deus fala, não ouve, porque não é aquilo que elas queriam ouvir. Quando a mulher ela vai tocar a orla de Jesus, já estou encerrando. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela toca, e quando ela toca, Jesus ele para e ele pergunta: quem me tocou? A Bíblia vai dizer que Pedro fala para ele: Senhor, mestre, todo mundo está te tocando. Só que aí ele fala: de mim saiu o poder. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que as igrejas estão tudo cheias. As igrejas estão tudo cheias de pessoas. Só que muitas pessoas estão vindo para a igreja porque fulano veio, porque ciclano veio. Ah, fulano está lá, eu vou para lá também. Sabe, e as pessoas tocam em Jesus por tocar, porque há uma diferença de você tocar. Essa mulher aqui, tem um monte de gente tocando Jesus e não faz diferença na roupa de Jesus. Mas quando essa mulher ela toca, uma verdadeira adoração, é aquilo que o Noque estava falando. Aonde Deus está procurando, é isso que Deus está procurando. É eu entrar por essas portas e eu tocar as vestes de Jesus verdadeiramente. Não é porque fulano está cantando que eu vou cantar. Não é porque fulano veio para a igreja que eu vou vir. Sabe, é eu entrar na casa de Deus e eu fazer por minha vontade e eu adorar verdadeiramente. Porque é o que Deus está procurando nessa geração, é um coração disposto a adorar verdadeiramente. Sabe, há um tempo, o ano passado, 2023, eu parei e analisei muito na minha vida. Eu fiquei analisando a minha vida. Maria Luísa é de prova e ela não deixa eu mentir. Eu fiquei pensando na minha vida e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu cheguei até a falar para Deus: Deus, eu não quero mais pregar, porque parece que eu troquei de ministério. Eu não prego mais. Sabe, eu não prego mais, eu não tenho, sabe... Quantos convites já chegou para mim e já não tinha chegado mais, e aquilo, eu falava: Senhor, o que está acontecendo? E eu só vinha na igreja e eu tocava. Eu falei: Senhor, eu acho que eu troquei de ministério. E eu orando lá em casa e eu falava: Senhor, eu troquei de ministério. A partir de hoje eu sou tecladista. Sabe, e eu fiquei com isso e eu fiquei muito tempo pensando na minha vida. Eu falei: será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que é isso que eu quero? Só que em todo momento Deus estava calado. Porque você ouvir um sim de Deus é bom. Você ouvir um não às vezes não é bom, mas ainda você tem resposta. E quando Deus fica calado? E quando Deus não fala nada? Sabe, e eu falava para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? O que é para mim fazer, Deus? O que eu vou fazer? Sabe, 2023, eu falo por mim. Sabe, sinceramente falando, foi um ano parado para mim. Foi um ano parado. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer? E eu falei para Deus. Por isso que eu estou dizendo que 2024 vai ser um ano onde Deus vai falar muito. Sabe, eu falei: Deus... E a resposta não vinha. E eu perguntava e eu questionava Deus e a resposta não vinha. A resposta não vinha. De repente, eu orando e o Espírito Santo ministrou no meu coração: vai para o monte. Vai para o monte. E depois de tempos sem ir no monte, tempos, segunda-feira eu fui. Quando eu cheguei lá, sabe, isso aqui é para quem acredita. Eu encontrei, quando eu estava orando, eu vi um anjo que a última vez que eu fui no monte, eu encontrei com esse anjo lá. E segunda-feira eu fui no monte, encontrei com esse anjo e ele perguntou para mim: na onde você andou? Aí eu entendi que não é Deus que estava em silêncio, é eu que não queria ouvir a resposta de Deus, porque há diferenças. Sabe, e eu falei para Deus: eis-me aqui, Senhor. Só que quando eu falei eis-me aqui,
as coisas começaram a acontecer de novo. Sabe, e eu falo acontecer, as portas começaram a se abrir de novo. Sabe, eu não tinha, igual eu falei para vocês, eu falei que tinha trocado de ministério e questionando Deus há muito tempo por isso, porque eu não pregava. Depois, segunda-feira, quando eu falei para Deus, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que seja um ano onde eu ouça a Tua voz. Sabe, eu já tenho 4 lugares para ir pregar. Sabe, Deus falou assim, você quer? Toma então. Então vai, voa, faz o que você tem que fazer. Faz o que eu te chamei você para fazer. Mas a questão é, muitas das vezes a gente culpa Deus por uma coisa. E muitas das vezes nós que não estamos posicionados no lugar certo. Sabe, e Deus falando comigo. Sabe, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu fui confrontado com Deus. E muitas das vezes é necessário a gente ser confrontado, mesmo a gente não querendo. Sabe, então o que você está fazendo diante do dia mau? Porque 2023 para mim foi um ano, tipo, sabe, foi dias maus. Quantos dias, sabe? Eu tive momentos que eu não queria ficar sozinho. Tinha momentos que eu não queria conversar com ninguém. Dias maus, dias que eu falava, Senhor, eu vou me isolar porque eu não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. Sabe, a Maria Luísa, muitas das vezes ia lá para casa, eu não falava, mas muitas das vezes eu queria estar sozinho. E eu falava, Senhor, eu quero só eu. Momentos, isso é um momento ruim. Sabe, eu vejo isso na vida de Elias. Elias, ele se retira para dentro da caverna. Sabe, é o que estava acontecendo. Eu estava entrando dentro da caverna. Só que a grande diferença para mim, para a vida de Elias, é que Deus falou e Elias ouviu. Eu estava fingindo de bobo. Sabe, eu estava fingindo de bobo. Deus estava falando a todo momento. Deus estava falando a todo momento. Sabe, muitas das vezes eu sentava nessa cadeira, o pastor pregava e o Espírito Santo falava para mim, essa palavra é para você, mas eu falava, eu não quero. Sabe, porque muitas das vezes Deus está falando e a gente não quer ouvir. Muitas das vezes, quantas das vezes eu ia em lugares, sabe, por isso que eu estou falando lá no meu serviço, vai fazer 4 meses que eu estou trabalhando lá. Quando virou o ano, sabe, Deus começou a falar muito mais forte ao meu coração. E aí eu comecei a ficar sensível à voz de Deus. Sabe, e aí quando, há 2 meses atrás, eu vi a mesma coisa acontecer. Sabe, uma situação e eu sentia Deus falando, mas eu rejeitava. Eu virava de costas e eu saía andando, porque eu não queria ouvir a voz de Deus. Porque essa é a questão. A questão é o que eu estou fazendo, é o que eu estou escolhendo para a minha vida. Porque como eu sempre falo, a nossa vida é escolha. O que eu vou escolher para a minha vida é o que vai definir aonde eu vou chegar. E se você escolher a não ouvir, Deus vai continuar falando da mesma forma. Aí, sabe, sendo sincero, o problema vai ser seu. E às vezes esse problema vai gerar outro problema. E outro problema, e só vai acumulando problema. Você não está ouvindo a voz de Deus, você não sabe o que fazer. Então, diante de um dia mau, ouça a voz de Deus. Diante de um gigante, ouça a voz de Deus. Porque, sabe, eu trabalho no meio de 4 pessoas que não é crente. 4 pessoas que não é crente. Sabe, e a todo momento, no meio dessas 4 pessoas, eu estou ouvindo a voz de Deus. De um mês para cá, todo momento, eu estou ouvindo a voz de Deus. E o que eu ouço, eu falo. Sabe, e está contagiando. Porque isso é contagioso, isso pega. Sabe, e tá fazendo efeito, está surgindo efeito. Há problemas, há dificuldades no meu serviço? Demais. Mas a questão é, eu vou ouvir a dificuldade ou a voz de Deus? Sabe, eu escolhi ficar com a voz de Deus. E o que você vai escolher nessa noite? Qual que é o problema que você está enfrentando? Qual que é a dificuldade? Qual que é o gigante? Dá nome para esse gigante. E escolhe o que você vai fazer, se coloque de pé.
tá? Sabe, fecha seus olhos e pensa na tua vida, como foi sua vida em 2023 e o que você está planejando para 2024. Sabe, dependendo daquilo que você está planejando, que Deus seja a sua prioridade. Independente daquilo que você está planejando para 2024, que a voz de Deus seja a sua prioridade. Senhor, ó Pai, nessa hora, Pai, eu quero, Pai, te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, na tua casa, na tua presença, Pai. Espírito Santo, Deus, eu sei, meu Pai, que não tem nada a ver comigo, Pai, tem a ver com o propósito do Senhor, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa, Deus, nos pegar por dentro, Pai, a começar em mim nesse altar, ó Pai. Deus, e faz algo novo, Senhor, ó Pai, em nós e através de nós, ó Pai. Espírito Santo, eu te peço, Pai, Deus, que a Tua vontade, Pai, seja feita em nossos corações, ó Pai. Que a Tua presença, Pai, seja prioridade para nossas vidas, ó Pai. Pai, que durante, Pai, dias difíceis, ó Pai, que diante de gigantes, ó Pai, nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, e entender, Pai, o que o Senhor está dizendo, Pai, porque o Senhor a momento nenhum está calado, ó Pai. Oh, Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, ó Pai, faz, ó Deus, a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, que 2024, Pai, tudo que nós te pedimos, ó Pai, é a Tua presença em nós, ó Pai. Renova, Senhor, a cada dia, Pai, todas as manhãs, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, aleluia, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que 2024, Pai, seja um ano, Pai, onde o Senhor falará com a Tua igreja, Pai, de uma forma, Pai, sobrenatural, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, oh Deus, seja exaltado nesse lugar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Só quero levantar Pai, a minha voz, o Senhor é pra te dizer, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca deu motivo para nós duvidar da Tua presença, papai. O Senhor nunca deu motivo para nós duvidar da Tua presença, Pai. Eu não quero sair daqui. Eu não Adore o Senhor. quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Sabe, para mim passar o microfone. Para não. Eu só quero tua Deus tem, presença. sabe, Deus quer falar. Hoje não vou te Chamando pedir de nada. Oh, Deus Só Santo, tu és exaltado, quero papai. levantar a Vem aqui, minha Cauã. voz pra te Cauã. dizer que a tua graça Abraça ela, Sara. me basta. Sabe, Eu só quero eu vejo tua Deus presença. pegando,
você no colo e falando assim: o meu nome para você é cura. É tudo que você precisa. Sabe, tudo que você procurou em lugares, em pessoas, em médicos, é Deus que vai fazer. Sabe, a sua preocupação é essa, é de voltar a acontecer o que estava acontecendo. Só que Deus está dizendo: o meu nome para você é cura. O meu nome para você é cura. Sabe, não se preocupe, você não precisa preocupar com nada. Porque o que estava acontecendo, Deus já fez parar. Não é remédio que fez parar, não é médico que fez parar, foi Deus. Só quero levantar, sabe, quando você tiver com esse sentimento no coração, não pense em remédio, não pense em médico, não pense em nada. Só pensa na vontade de Deus. Só pense em Deus. Sabe, eu vejo Deus tocando dentro da sua barriga, literalmente. Sabe, aonde os médicos não conseguem enxergar, Deus está tocando. Chamando e sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Sabe, que você saia daqui nessa noite entendendo isso. Os problemas vão surgir, mas você escolhe o que você vai fazer.